calma. Ou a curiosidade já teria vencido faz tempo. Quando finalmente abre o chat e lê: "Oi, tudo bem? Lembra de mim?" Você responde na hora? Ou primeiro corre no perfil para investigar? Se não tem intenção nenhuma, por que precisa investigar? Por que analisar cada foto? Por que reparar no corpo, na roupa, nos lugares que ela frequenta? Por que o detalhe da academia chama atenção? Por que a foto na igreja te tranquiliza? Por que a bio dizendo CEO te impressiona? Você estava só curioso ou já estava comparando? E quando você reconhece que estudaram juntos, que já rolou beijo, que houve história, o coração ficou totalmente neutro mesmo? Se fosse só educação, por que o peito deu aquela leve acelerada? Se fosse só passado, por que a memória trouxe sensação? Se fosse só amizade, você abriria essa conversa na frente do seu cônjuge agora? Você mostraria cada mensagem sem desconforto? Se não há perigo, por que existe essa tensão silenciosa dentro de você? Em que momento a curiosidade vira expectativa? Em que momento a expectativa vira desejo? Você percebe como tudo começa pequeno, uma notificação, uma visita ao perfil, uma lembrança antiga, um elogio que ainda nem chegou, mas você já imagina como seria receber. Responde para si mesmo: você controla a curiosidade ou ela já começou a controlar você? A conversa começou a ganhar outro ritmo. Já não era apenas lembrança da escola. A pessoa mandava mensagens mais longas, respondia rápido, demonstrava interesse real. A cada elogio, algo dentro de você despertava. Você continua interessante. Sempre foi diferente. Eu nunca esqueci de você. Palavras simples, mas que pareciam tocar exatamente onde existia uma carência silenciosa. No meio da rotina pesada, aquela troca de mensagens virava um refúgio. Você começava a esperar a notificação. Quando o celular vibrava, o coração dava uma leve acelerada antes mesmo de olhar a tela. À noite, no silêncio, a conversa fluía melhor. A pessoa enviava fotos atuais, mostrando evolução, cuidado com o corpo, postura confiante, vida aparentemente bem resolvida. Você analisava cada detalhe com atenção que antes dizia não ter. Não havia toque, não havia nada físico, mas havia imaginação, havia expectativa. Havia aquela sensação gostosa de ser desejado novamente. Cada elogio alimentava o ego. Cada comparação silenciosa diminuía o que antes parecia suficiente. A rotina de casa começava a parecer comum demais. Enquanto isso, no direct, tudo era novo, estimulante, cheio de possibilidades. Você começava a se arrumar melhor para mandar uma foto casual. Pensava duas vezes antes de responder, querendo parecer interessante, misterioso, desejável. A conversa já não era só amizade. Era tensão disfarçada de lembrança. Era desejo nascendo sob o nome de nostalgia. E o mais perigoso de tudo parecia leve e natural, bom demais para ser errado. Os dias passaram e a conversa deixou de ser eventual, virou rotina. Bom dia, boa noite. Comentários durante o dia. Fotos enviadas sem intenção. A pessoa falava de conquistas, de metas, de disciplina, e sempre havia um elogio no meio. Sempre havia uma frase que parecia feita sob medida para você. Você merece mais. Você sempre foi diferente. Tem gente que não sabe valorizar o que tem. Essas palavras ficavam ecoando. Você não percebia, mas já aguardava aquele momento do dia em que poderia conversar sem pressa. No silêncio do quarto, com a luz baixa, a tela iluminando o rosto, o clima ficava mais íntimo. A pessoa começava a falar de sentimentos antigos, de curiosidades sobre como seria a vida se tivessem feito escolhas diferentes. Você não cortava o assunto. Também não incentivava claramente, mas permanecia ali, presente, interessado. Começava a imaginar encontros casuais, coincidências, conversas ao vivo. Não havia nada consumado, mas o pensamento já ultrapassava a linha da amizade. O coração reagia diferente quando via uma nova foto. A mente construía cenas. A sensação era agradável, envolvente, quase viciante. Você se sentia visto, desejado, importante. Enquanto isso, em casa, tudo parecia previsível demais. Pequenas falhas do seu cônjuge começaram a pesar mais do que antes. O que era detalhe virou motivo de comparação. E ali, no brilho discreto do celular, você já não estava apenas conversando. Estava alimentando algo que crescia silenciosamente, com aparência de inocência, mas com força suficiente para mudar o rumo de tudo. A pessoa insistiu em se encontrar. Disse que queria conversar olhando nos olhos, relembrar o passado com mais calma. Você aceitou sem pensar muito. Disse a si mesmo que era só um café, só uma conversa madura entre duas pessoas adultas. No dia marcado, escolheu melhor a roupa. Olhou mais tempo no espelho. Ajustou detalhes que normalmente não ajustaria. Não era vaidade,
era só querer estar apresentável. Quando chegou e viu a pessoa de perto, percebeu que as fotos não mentiam. A postura confiante, o perfume marcante, o sorriso seguro. O abraço demorou um segundo a mais do que deveria. Nada exagerado, apenas o suficiente para despertar uma sensação esquecida. Durante a conversa, a pessoa elogiava sua inteligência, sua postura, sua fé. Tocava levemente em sua mão enquanto ria. Aproximava o corpo de forma sutil quando falava algo mais pessoal. Você sentia o coração acelerar. O ambiente parecia conspirar, luz baixa, conversa fluida, lembranças do passado misturadas com possibilidades futuras. Quando a pessoa comentou que conquistou quase tudo na vida, mas que faltava apenas um sonho, o olhar ficou fixo demais. O silêncio disse o que as palavras não disseram. Você sabia que estava atravessando uma linha invisível, mas não queria sair dali. A sensação era boa, intensa, viva. Pela primeira vez em muito tempo, você sentia desejado de verdade. E naquele momento, o erro não parecia erro. Parecia oportunidade. Quando a pessoa tocou em sua pele, os hormônios ficaram agitados. Não foi um simples encostar. Foi como se algo tivesse sido ativado por dentro. Os cabelos da pele se arrepiaram na mesma hora. Um arrepio que começou no ponto do toque e se espalhou pelo corpo inteiro. Havia uma sincronia forte demais naquele momento, como se os dois estivessem conectados por uma tensão antiga que nunca tinha sido resolvida. A respiração ficou mais profunda, o olhar mais intenso. O silêncio entre vocês dizia mais do que qualquer palavra dita até ali. Seu corpo reagia antes mesmo da mente conseguir organizar os pensamentos. Havia um calor subindo devagar, uma mistura de nervosismo com desejo, de curiosidade com vontade, e quanto mais a proximidade aumentava, mais difícil ficava ignorar o que estava acontecendo. Seu corpo pedia para ir mais fundo naquela sensação. Pedia para não interromper. Pedia para continuar sentindo aquela descarga que parecia preencher um vazio que você nem sabia explicar. E isso te dava prazer. Um prazer crescente, envolvente, quase hipnotizante. Nada parecia errado naquele instante. Parecia natural, parecia inevitável. Aquela sincronia, aquele arrepio, aquele calor, tudo conspirava para você se entregar mais um pouco. E você ficou, não recuou, não cortou, apenas deixou acontecer. E naquele momento o erro parecia doce, parecia merecido. Parecia algo que você tinha o direito de viver. Depois que aconteceu o segundo beijo, mais demorado, mais intenso, a mente e o coração já não estavam satisfeitos só com aquilo. O corpo já estava alinhado com os dois, querendo mais adrenalina, mais sensação, mais daquele prazer proibido que parecia tão vivo. Já não era só curiosidade. Já não era só lembrança do passado, era desejo presente. E a verdade é que, antes mesmo do encontro, nas conversas já tinham surgido indiretas. Comentários sobre um lugar melhor, mais calmo, com menos gente, algo mais reservado, um ambiente tranquilo para conversar sem ninguém interromper. Só isso já deixava claro que não era apenas amizade. A intenção já estava sendo construída ali, mensagem por mensagem, preparando o terreno para quando chegasse a hora. A decisão começou a ser formada quase sem precisar falar. Um olhar bastava. Um silêncio mais demorado já dizia tudo. A organização aconteceu naturalmente, como se fosse algo lógico. A ideia de ir para um lugar mais íntimo parecia apenas o próximo passo. Os corpos estavam ardendo naquele prazer carnal, momentâneo, que cega a razão. Quando se tocavam, era como se atiçassem ainda mais os hormônios. O arrepio vinha fácil, a respiração ficava mais pesada. A proximidade aumentava a vontade de se entregar completamente. Os olhares estavam tensos, carregados de desejo. Não era preciso dizer em voz alta. Só de se encarar já sabiam que queriam ir além, satisfazer a carne, viver aquilo até o fim. E naquele instante tudo parecia irresistível. Parecia forte demais para ser interrompido. Parecia que o mundo podia esperar, mas o desejo não. Quando chegaram ao motel, já não tinha mais volta. O olhar confirmava tudo o que já tinha sido decidido antes. Estavam loucos. Mal entraram da porta para dentro, já foram se agarrando, mãos apressadas, respiração quente, tirando as roupas com pressa, como se o tempo estivesse correndo contra eles. Cada toque parecia eletricidade passando pelo corpo. Ali dentro o mundo ficou do lado de fora. Problemas da casa, da família, do trabalho, tudo ficou da porta para fora. O quarto parecia cenário perfeito, música perfeita, comida perfeita, aquela pessoa perfeita. A cama parecia feita sob medida para eles. O melhor prazer do mundo naquele momento. Risadas soltas, pele suada, corpo se encaixando com intensidade. Nada parecia errado.
Pelo contrário, parecia que finalmente estavam vivendo algo que estava faltando há muito tempo. O corpo mal aguentava de tanto prazer, de tanta loucura, de tanta paixão. Cada movimento atiçava mais os hormônios. A pele arrepiava fácil, o coração disparava, a mente desligava qualquer culpa. Era só desejo falando alto, era só vontade sendo satisfeita. Os melhores orgasmos, as melhores sensações, como se aquele momento fosse eterno. O celular tocava, seu cônjuge ligando, preocupado, mas estava no modo silêncio. Nem tempo de pegar o aparelho tinha. Naquelas horas, naquele motel, nada mais importava além daquele prazer carnal que parecia perfeito demais para ser interrompido. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. As brigas em casa só aumentaram, as desconfianças apareceram em cada detalhe pequeno. O casamento já tinha esfriado desde as mensagens escondidas, mas depois que você se entregou a outro, perdeu totalmente a graça. Já não fazia sentido continuar com o cônjuge que agora você enxergava como totalmente sem graça. Não era lindo, não fazia melhor do que aquela pessoa perfeita, não tinha a mesma pegada na cama, não te levava à loucura. Você nem lembra mais qual foi a última vez que teve um orgasmo dentro do casamento, mas aquela pessoa perfeita fazia tudo e mais um pouco. E começou também a comparação de dinheiro. Seu cônjuge não tinha tantas condições financeiras quanto aquela pessoa perfeita do passado. Não dava para trocar de carro, não dava para comprar casa nova, não dava para viajar para lugares caros. Era salário simples, vida simples, contas apertadas no fim do mês. Já outra pessoa tinha mais dinheiro, mais conforto, mais luxo. A comparação virou rotina. O simples começou a parecer pouco. A separação aconteceu fria e cheia de acusações. Mas a Bíblia é clara sobre adultério. Em Êxodo 20:14 está escrito: não adulterarás. Não é opinião, é mandamento. Em Provérbios 6:32 diz que quem comete adultério destrói a si mesmo. E em 1 Coríntios 3:7 está escrito que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor de verdade enfrenta fase difícil, enfrenta crise financeira, enfrenta rotina, mas não troca aliança por comparação. Adultério começa na mente, cresce nas mensagens e termina destruindo o que levou anos para ser construído. Curte, deixa teu comentário, se inscreve no canal e não perca a próxima parte dessa história, porque você vai se surpreender e não vai cair nessa armadilha. Na próxima vai mostrar como realmente é a dureza da vida. Até mais.